pessoal, aqui é o professor Claudinei novamente e a dica de hoje será sobre Egito Antigo. Pessoal, essa é uma aula muito boa, muito tranquila, espero que as dicas fiquem bem claras para vocês, beleza? Bom, gente, quando a gente vai estudar o Egito, é legal a gente dividi-lo, né, nas suas fases políticas para ficar mais fácil de compreender. Então daí vai a primeira dica: divida a história do Egito em períodos pré-dinástico e aí as fases dinásticas, Antigo, Médio e Novo Império. Beleza? Na fase pré-dinástica, você vai observar ali a formação dos nomos, que eram as aldeias de agricultores, a relação íntima com o rio, a questão das irrigações, das cheias periódicas anuais do rio, certo? Esses são os pontos que é importante você sinalizar. E nesse momento da história do Egito, você estuda ali, ó, o mapa. É isso. Analise o mapa. Veja ali no mapa a marcação das cheias, as cataratas, o território. Familiarizar-se com o território egípcio é uma boa. E é uma dica para o seu vestibular e Enem. Toda vez que cai uma questão sobre o Egito, geralmente se usa um mapa, fala-se sobre irrigação, fala-se sobre a relação do homem com o rio. Aí eu vou citar uma frase muito conhecida sobre esse momento da história do Egito, do Heródoto, que disse assim: o Egito é uma dádiva do Nilo. Gente, essa frase dele faz a gente ter uma série de interpretações. A primeira é que o território é um deserto e que se não fosse o rio não existiria vida ali. Fato. Mas a segunda observação, que é uma crítica mais profunda, é a gente pensar que o rio ali faria surgir vida, né, em abundância, ervas, plantas, animais, beleza. Mas se não fosse a ação humana, a engenhosidade humana, as construções feitas pelo homem, será que uma grande civilização iria se desenvolver nessa região? Isso abre a gente uma outra perspectiva, beleza? Bom, analisada essa primeira fase, né, que a gente vai chamar de pré-dinástica, onde a gente pode se debruçar sobre as questões da natureza geográfica do espaço, a gente pode ali agora ver o chamado Antigo Império. O Antigo Império é a fase da formação, da unificação do Alto e do Baixo Egito. Claudinei, o que é isso? Preste atenção. Inicialmente, lá saindo do Neolítico, se formou nomos, aldeias, como eu já falei. Essas aldeias elas foram se unindo em relações comerciais a ponto de se formar dois reinos, o reino do Alto e do Baixo Egito. Esses reinos vão se fundir através de conflitos militares e, segundo a tradição religiosa, Menés, o escorpião rei, teria unificado o norte e o sul do território, formando então a primeira dinastia. Essa fase, para você ficar didaticamente lembrando dela, ela foi marcada pela construção das pirâmides do Egito, as três grandes pirâmides, a pirâmide de Gizé, Quélpis e Miquerinos. Galera, preste atenção, as pirâmides não eram palácios, as pirâmides não eram centro de governo. As pirâmides eram grandes obras tumulares, eram túmulos, mausoléus de adoração aos deuses, mas é uma cripta, né? Onde se acreditava que o corpo do faraó e de altos membros da família de nobres seriam sepultados ali. Bom, gente, e aí é importante a gente lembrar que o que vai ocasionar a decadência dessa fase são conflitos internos, conflitos entre nobres. Há um momento que vai ter uma queda da produção agrícola e uma série de fragmentações e disputas políticas vai levar ao fim do chamado Antigo Império. Já o Médio Império, ele vai ser caracterizado principalmente pelas invasões, as invasões dos Hicsos, beleza? E é nessa fase de invasões dos Hicsos que a gente vai ter ali uma fragilidade muito grande dentro do Egito, né? É a fase das grandes invasões. Gente, olha só que vai acontecer uma coisa muito louca, na verdade, né, na nossa cabeça. As pirâmides elas foram construídas sem o uso do ferro. Eles estavam na idade do cobre.
Os Hyksos, quando chegaram utilizando ferro, uma tecnologia que eles não conheciam, ou seja, uma supremacia militar diferente da qual eles estavam acostumados. Beleza? Bom, aí na expulsão dos Hyksos vai ter uma grande participação do reino Cuxita, que ficava a região da Núbia, que fica ao sul do Egito. A gente vai falar rapidinho daqui a pouco sobre eles. E a expulsão dos Hyksos vai abrir então o espaço para o chamado Novo Império. O Novo Império vai ser a fase da expansão máxima do território egípcio. Eles vão chegar à Síria, chegam ali à região dos fenícios, eles expandem, a cultura chega ao seu máximo. Tem um momento da chamada dinastia etíope, da dinastia negra, onde os cuxitas conseguem governar o Egito, mas também é um momento que vai viver o seu declínio, quando eles são invadidos pelos persas, depois pelos macedônicos, e aí, consequentemente, o Egito não conseguiu mais ser uma nação independente, depois foram conquistados pelos romanos, pelos turcos, e depois, já na nossa era contemporânea, pelos ingleses. Beleza? Gente, o que é bom, bacana, né, para você analisar aí no seu livro, especialmente aí o pessoal do CERM, que está aí fazendo as suas revisões, certo? Perceba que a sociedade egípcia, ela era uma sociedade hierarquizada, gente. Eu quero chamar a atenção para vocês de um termo chamado teocracia. O governo egípcio era um governo teocrático, ligando religião e política. O faraó era considerado um deus encarnado. O grande faraó era um deus encarnado. As pessoas adoravam o faraó. Então a verdade era absoluta e o governo era dono de todas as terras. Por quê? Porque os deuses tinham feito a terra. Então, se o faraó era um deus, ele era dono de tudo. O modo de produção que a gente vai chamar aí chama-se modo de produção asiático, aonde você tem o Estado teocrático e a servidão coletiva. Tudo e todos deveriam servir ao Deus. Ok? Na base da sociedade. Então vamos pensar aqui rapidinho. Observem a pirâmide aqui, a pirâmide social do Egito. Observem a pirâmide social, tá bom? Você vai observar que no topo nós temos a família do faraó e o faraó, os sacerdotes, já que é uma sociedade altamente teocrática, né, religiosa, nobres, militares e escribas. Os escribas eram os caras que dominavam a escrita e que exatamente o conhecimento era sinônimo de poder, então ele fazia parte ali de uma classe abastada. Na base dessa pirâmide, se você observar, nós vamos ter ali os camponeses, artesãos, comerciantes, escravos, os chamados felás, que seriam os camponeses ali, estão na base da pirâmide, beleza? Ainda alguns aspectos do cotidiano que é importante a gente lembrar, né? Os egípcios eles tinham uma relação com o rio muito íntima, então toda a atividade econômica era ligada ao rio, desde a sua dieta básica, a base de cereais, tudo era ligado à produção no Rio Nilo, tá? Ligado aí ao Rio Nilo. Outra coisa importante é a questão da religião, gente. A religião era uma religião politeísta, vários deuses. Entre os deuses principais nós vamos observar ali a existência do deus Sol, Atom, né? Esse deus era famoso, tinha vários nomes ao longo de cada aldeia, já tinha essa adoração, e alguns lugares chamavam de Horus, né? Ou a águia com um disco solar na cabeça, né? Ou nesse momento, olha só, eu agora me passou aqui e eu gostaria de lembrar vocês. Outra característica importante, pessoal, é que houve uma tentativa de monoteísmo, exatamente, de monoteísmo lá no Egito Antigo. No Novo Império, o faraó Amenófis, né, ele vai tentar uma adoração única ao Deus Sol, tanto que o nome dele vai ser mudado, vai ser chamado de Akhenaton, né, adoração ao Deus Sol. A esposa dele também foi muito famosa no Egito, Nefertiti. Esse faraó ele foi assassinado pelos sacerdotes, porque pense comigo, se cada aldeia tinha os seus deuses, né, o seu deus lá,
ao qual eles prestavam culto, cada templo local tinha uma arrecadação de tributos, o que mantinha a casta de sacerdotes, né, sendo com seus privilégios sociais. Se essa adoração migrasse para um único polo, né, para um único templo, que era o maior de todos da capital, esses tributos iam ter que necessariamente migrar para essa capital. Então esses sacerdotes eles vão articular o assassinato de Akenaton, e Nefertiti ela vai ficar exilada, vai ter seus olhos queimados ao sol, né? É uma cena bem dramática mesmo. E a gente pode observar que talvez esse poder absoluto dos faraós não eram tão absolutos assim. Eles eram ritualisticamente absolutos, mas quando a gente vai partir para o ponto de poder político e econômico, aí a situação ela é muito complexa, né? Você tem ali as classes sociais que dialogavam diretamente com o faraó e que por vezes entravam em choque com eles, tá? Um fator importante para a gente relembrar nessa aula é que a mumificação ela não é só uma característica cultural, mas ela também é científica, valorizando aí o conhecimento da anatomia humana e de várias substâncias químicas para a preservação do corpo. Outra coisa é a escrita egípcia, gente. A escrita egípcia ela é extremamente complexa. Os hieróglifos é um tipo de escrita sacerdotal, mas eles também tinham mais dois tipos de escrita. Escritas, a demótica e a hierática, né? Outro fator é que existe um vestígio histórico extremamente importante para a gente comprovar isso, que é a chamada Pedra de Roseta. Essa pedra é como se fosse o elo perdido da cultura egípcia, onde quando foi encontrada, finalmente vários caracteres passaram a ser decodificados a partir dele. E esse documento, né, histórico, ele foi encontrado no Rio Nilo lá por volta do século XIX. Então, durante muito tempo, não sabia o que significava aquelas escrituras nas pirâmides e nos templos. Bom, eu queria, para finalizar o nosso vídeo, para não ficar muito longo, somente citar a importância do reino Kush, tá, na atual Núbia. O que vai acontecer? Os Kushis, eles viviam ao sul do Rio Nilo, e ali eles comercializavam, era uma ponte entre o coração da África e o norte da África. Eram eles que comercializavam o ébano, escravos, marfim, pedras para as grandes construções do Egito. E esse povo ele vai ter uma relação muito importante com o Egito, tanto pegando a cultura egípcia e levando para o interior da África, quanto fazendo o oposto também. Afinal de contas, vai ter um momento da história egípcia que vai ser chamada de a dinastia dos faraós etíopes, ou a dinastia dos faraós negros. Há um destaque na dinastia negra, né, para a relação com os Ixos, para a relação da expansão também. E para a gente finalizar, eu gostaria de citar as Candaces, que são chamadas de as rainhas mães, uma forma de organização matriarcal que os cuxitas conheciam, mantinham, né, e que se tornou uma marca historiográfica dessa civilização. Beleza? Espero que essas dicas tenham ficado aí bem tranquilas na mente de vocês. E qualquer dúvida, gente, poste aqui no canal. É uma forma que eu estou vendo para ajudar os meus alunos agora nessa fase de quarentena, né? E espero que qualquer contribuição também vocês possam estar aí se comunicando comigo. Pode também deixar no meu blog, né, onde vai estar esse vídeo também postado. Beleza? Grande abraço, até a próxima.